Não esquece de recuar, você fica muito perto, está muito, muito próximo do teu rosto. Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Que coisa boa, todo mundo entrando. Vamos entrar, vamos iniciar mais uma live na noite de hoje. Boa noite. Queridos amigos, boa noite. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco nesta noite. Enquanto as pessoas vão entrando, eu vou iniciar com uma oração e que Jesus possa realmente nos envolver nesta noite, nos permitindo entender que cada um de nós compõe sua história na grande seara do Pai e carregamos cada um de nós a capacidade de sermos felizes, compartilhando, aprendendo e desenvolvendo no Evangelho do nosso amado Jesus, sobre a orientação do nosso querido Deus maior. Graças a Deus. Graças a Deus. Mais uma live da nossa Quinta de Luz. Mais uma live que vamos nos encontrando para falar de mais um tema. Agradeço por abrirem as portas dos vossos lares através das mídias. Assim todos nós da amada Quinta de Luz possamos cumprir nossa missão. Eu sempre dou esse recadinho, né? Porque essa missão é de levar a palavra de Deus através do entendimento da doutrina espírita. E essa é a nossa proposta da nossa casa. Vamos hoje transcorrer em algumas reflexões que sejam úteis para nós, que já entendemos que a espiritualidade é a realidade maior na vida humana. Podemos considerar de quem chegou a esse ponto já está no caminho avançado da evolução, porque cada vez mais que a gente vai entendendo a nossa missão aqui neste plano, vamos compreendendo cada vez mais que evoluímos nessa grande missão que é estarmos aqui cumprindo os nossos desígnios nessa amada terra. Hoje a gente vai falar de um tema: justiça das aflições, causas e motivos da restituição. Este tema é o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Na live passada eu falei um pouco do capítulo 5 e hoje eu vou dar vou concluir, né, através desses eixos filosóficos de entendimento. E para a gente falar dessas causas e motivações da restituição, nós temos que falar das bem-aventuranças, né? Então, as bem-aventuranças que Deus, através do seu Filho, nos ensinou, né? E essas bem-aventuranças que fala: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. São muitas as bem-aventuranças. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino de Deus. Isso está em Mateus, né? E Kardec, ele na sua estruturação colocou essas bem-aventuranças neste capítulo da justiça das aflições. Bem-aventurados também os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque rireis. Isso também está em Lucas
e está também no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas tem outra também que eu posso me recordar aqui, né? Porque afinal de contas, para a gente vir aqui, a gente precisa estudar, né? E eu fiz isso. E tem mais uma bem-aventurança que diz o seguinte, que é de Lucas também, que eu acho bastante significativa neste momento atual que a gente está vivendo. Mas ai de vós, ricos, porque tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós, o que agora rides, porque gemerais e chorarais. Esse também é de Lucas. E quando a gente lê isso, a gente tem que fazer uma reflexão muito profunda, porque a gente pode interpretar de várias maneiras, né? E temos que ter muito cuidado nas nossas interpretações, né? Ser bem-aventurado significa ser feliz. Essa é a condição das bem-aventuranças. Se pensarmos que a vida termina com a morte, né? A morte do corpo, as palavras de Jesus não têm o menor sentido. São promessas até vãs, não é verdade? Se a gente começa a olhar de uma forma ao pé da letra, né? A ler sem ter um eixo de entendimento, de aprofundamento. E aí, se a gente acredita mesmo que Jesus, com o Espírito mais perfeito que veio enviado por Deus para auxiliar os homens na terra, só podemos entender essas bem-aventuranças como uma promessa para a vida além da morte. Porque passamos por todos esses processos, né, de dores terrenas. Uma vez mais que Jesus deixa bem claro a ideia da imortalidade da alma, da vida futura após esta. Esta é a grande lição que quando Jesus, nas suas passagens, ele deixa aqui pra gente. Então, as bem-aventuranças é um eixo para a gente entender bem, né? Onde é que a gente vai ter essa reestruturação de tudo que a gente está vivendo aqui. Mas se pensarmos em vidas sucessivas, através das quais o espiritismo mortal vai evoluindo e se aperfeiçoando, podemos ver, né, nessas palavras também a lei de causa e efeito, que juntamente com a lei da imortalidade da alma, torna possível o cumprimento dessas promessas. Olha que coisa interessante, não é assim? Quando a gente começa a saber esta lei de causa e efeito, que se cumpre através da lei da reencarnação, é como se fosse uma chave para compreendermos esses ensinos de Jesus, destacando a justiça de Deus, que funciona sempre para o ser espiritual, de acordo com o seu entendimento, e dando a cada um segundo as suas obras. Então, a gente vai receber nos processos dessa justiça de Deus, cada um do que a gente vai fazendo aqui, né, na nossa vida, com as nossas obras. Os que sofrem hoje, poderão ser recompensados no além e dispensados em próximas reencarnações de determinados sofrimentos, né? Quando a gente vai olhar a lei da reencarnação, a gente vai vendo que a partir do momento que você evolui aqui neste plano, né, a reencarnação, ela te propicia a você entrar num processo de evolução. Então, os sofrimentos que eu vivi agora, e se eu conduzir de uma forma, né, as minhas obras, o meu entendimento, este sofrimento não mais vão precisar, né, a gente não vai mais precisar deles para o nosso desenvolvimento espiritual. Vamos dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo.
o espírito que já aprendeu a usar, vamos falar de uma coisa que está bem, a gente está num mundo tão capitalista, né? Então a gente vai falar do dinheiro aqui, eu vou dar um exemplo sobre o dinheiro, né? Quem aprendeu a usar o dinheiro para o progresso da comunidade, eu não estou falando nem da humanidade, eu estou falando da comunidade que você vive, e a gente não está falando de uma comunidade só lá fora não, é a comunidade que a gente tem dentro de casa, porque dentro de casa a gente possui uma comunidade, não é isso? E essa comunidade que eu estou me referindo é dos seus irmãos, né? Que estão ainda num processo de desenvolvimento, não precisa mais, na lei da reencarnação, passar pela prova da pobreza, a não ser que ele queira em determinada missão. Então, muitos espíritos vêm com uma missão aqui neste plano, às vezes até uma missão dentro da própria casa onde nasce, para poder ensinar o que ele aprendeu. Né? Às vezes eu escuto muitas pessoas dizendo assim, menino, meu filho, minha filha, meu filho tem uma visão de humanidade, essa geração nova que está nascendo aí, né? Tem a nova, eu não estou falando dessa intermediária, porque a gente está vendo muita gente egoísta, né? E a gente tem que prestar atenção a isso, né? O pessoal está muito egoísta, né? Mas a geração que entra num nível de entendimento, de esclarecimento, ela já vem com uma característica diferenciada do que tínhamos. Isso significa um processo de evolução do espírito encarnado, né? Esse espírito que já teve o seu momento de reencarnação e partiu, né? E voltou para uma missão. Então, é esse exemplo que eu quero que vocês comecem a transcorrer a nível de pensamento, de entendimento. O interessante é que no capítulo 5 do Evangelho, vamos refletir a gente vai refletir quando, como e por quê. Os que sofrem as aflições merecem ser bem-aventurados. Então dá uma lidinha neste capítulo, em todo o Evangelho, mas esse capítulo ele nos mostra, e a gente está passando por um momento de muitas aflições. Né? Esse momento é um momento de muitas aflições, de tensões, de incertezas até, por que não dizer isso? Não é verdade? Então o capítulo 5, ele mostra, né, que esse momento é um momento que a gente vai ter que refletir quando, como e por quê. Né? Esses sofrimentos merecem ser bem-aventurados. Kardec, ele inicia o seu raciocínio, né, relacionando essas palavras de Jesus com a justiça de Deus. Essa é a verdadeira justiça de Deus. As desigualdades sociais e econômicas entre povos, entre habitantes de um mesmo país ou de uma mesma cidade, vai mostrando a todos nós uma imensa injustiça que vem entre os homens, né? Que existe entre os homens. Então, quando Jesus ele vem portando, e Kardec nesse capítulo 5 coloca muito bem, ele vai mostrando que Jesus tem uma justiça, né? E na Terra, dando motivo para eternas perguntas, e a gente vai fazendo eternas perguntas tais como: por que uns nascem mais na miséria e outros na riqueza, né? Por que para um estudo é tão difícil, para outros é tão fácil? Porque o mal parece ser mais recompensador do que o bem. A gente não vai fazendo essas perguntas aqui, não é? Quando a gente chega aqui e vai começando a dar de cara com tantas dificuldades, então a gente vai fazendo essas perguntas. Então, não vamos encontrar justificativa por trás de tais situações. Muitos concluem que essas situações, praticamente normas na Terra, desmentem até a justiça divina. Não é verdade? Quando a gente vai se perguntando.
e a gente vai negando a existência de Deus e a existência dos espíritos, e aí vai considerando que tudo, sentimentos, emoções, inteligência, criatividade, provém da própria matéria e do cérebro. Por isso são chamados de materialistas, né? Quando a gente vai começando a entender outros que consideram que existem diferentes formas de adquirir conhecimento da vida, além da ciência, cuida apenas dos fatos físicos da matéria, esses buscam encontrar as diversas causas do sofrimento na Terra. Né? E aí estamos aqui nós, né, e muitos amigos, né, que estão aqui reencarnados, graças a Deus, né, espiritualistas, que admitem a existência da própria existência própria, que independe da matéria, do espírito. Acima de tudo está Deus. E quando a gente começa a compreender através dos nossos estudos e dos nossos esclarecimentos, a gente vai começando a entender o que é realmente a justiça divina. Quem aceita a existência de Deus e nele deposita sua fé e a confiança, tem condições de compreender as aparentes injustiças do viver na Terra, lutando para que desapareçam um dia através da vivência da lei do amor, que é a única capaz de trazer a paz e a felicidade aos habitantes aqui da Terra, hein, gente? É essa lei do amor, é da compreensão, é da empatia. Tanto se fala hoje de empatia, mas essa empatia ela só existe se existir essa lei do amor. Então, graças a Deus que tem muitos, né, como todos nós aqui que estamos conversando, né, batendo esse papo, que vocês estão me permitindo que eu possa trazer um pouco da minha concepção do que eu li do capítulo, né? Esse nível de entendimento. Então, vamos nos amar mais, né? Ter empatia, ter amor ao próximo. Quem aceita Deus como a sua causa primária de todas as coisas, vendo a sua própria obra no próprio dinamismo da vida, em todos os seres vivos, não pode deixar de considerá-lo em seus atributos infinitos de perfeição e inteligência, bondade e de justiça. Então a gente tem realmente uma justiça divina. Agora é necessário que a gente compreenda ela e não fique bitolado só esperando receber. A gente espera muito. Eu sempre digo que as pessoas têm aquela velha mania de fazer as orações do pidão. Pede, pede, pede. Nunca agradece. Agradece até o que está passando nos sofrimentos que a gente está vivendo hoje. Porque isso é um processo de evolução. Então não pode atribuir a ele, a Deus, a injustiça dos homens. A quem pensa que deve existir causas para as aflições que o homem experimenta na Terra. Por isso que Kardec escreve neste estudo que as vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, como Deus é justo, e essa causa deve ser justa. Eis do que todos devem compreender. Deus é o caminho e os homens na compreensão dessa causa, pelos ensinos de Jesus. E hoje, considerando suficiente maduros para compreender e revelar por completo através das nossas obras espíritas. Então o Espiritismo ele vem trazendo esse esclarecimento, ele vem trazendo essa lucidez. Não é à toa que a gente vai tendo um amparato da filosofia, da ciência, ciência e religião.
Então a gente entende que essa filosofia no eixo do entendimento, dessa abordagem, né, dessa compreensão, dessa maturidade que a gente vai adquirindo junto com a ciência, a gente vai estabelecendo cada vez mais algo religioso, um eixo de religamento com o nosso propósito, que é Deus. As causas das aflições da vida são de duas origens. As atuais, destas existem as anteriores, consequências de atos de vida passada, né? Sempre, pois, originadas porque sofre as consequências e os efeitos. Então, causa e efeito. Então, são duas causas. Se originam essas aflições. Tem no livro, Ajuda-te que o céu te ajudará. Lá tem no livro, e acredito que tenha também no livro mais lido, que é a Bíblia, né? Mas no Evangelho, segundo o Espiritismo, ajuda-te que o céu te ajudará. É por isso que Deus não cura. É você que se cura. De dentro para fora. É por isso que Deus não te modifica. É você que se transforma interiormente. É por isso que Deus não faz maravilhas. Ele opera as maravilhas através dos recursos que já instalou em seus dons espirituais, por herança divina de filhos e filhas que do Pai, que somos todos nós. Então, de nada adianta pedir. Me dá paz, me dá saúde, me dá riqueza. Se você não vai buscar tudo isso, o que Deus te dá é a força para fazer por si mesmo. Te dá a consciência dos seus próprios poderes, a partir de que você mesmo se convença da necessidade de autoiluminação. Então Deus, Ele já te deu tudo. Quem tem que começar a colocar na prática somos todos nós. Isso me faz lembrar de um... Eu gosto muito também do Emmanuel, né? Como eu gosto de Joana de Ângeles, eu gosto muito do Emmanuel. E tem de uma sabedoria, né? O mentor Emmanuel que nos ensina acerca de Jesus, né? E ele diz o seguinte, eu vou ler aqui, tá, gente? Porque nem tudo a gente decora, né? Nem tudo a gente decora. Todo mundo bem por aí? Estão entendendo o que eu estou trazendo para vocês hoje? Entra num eixo muito claro para que a gente reflita, mas refletir, filosofar sem ação não adianta de nada, hein? Então vamos começar a nos movimentar. Não adianta eu ficar na reclamação, né? Na chateação. Se eu não me movimento, eu já venho dizendo isso em várias lives. Se for ver todas as lives que eu venho construindo, eu venho dizer, se movimentem, comecem a impulsionar todos vocês. Porque só através deste impulso, né, que todos nós começamos a ter, através das nossas ações, é que a gente vai mudar um eixo evolutivo de aprendizado, de compreensão. A gente vai fazer com que o nosso planeta, ele realmente evolua. Mas para o planeta evoluir, tem que vir para este planeta daqui de dentro, ó. Porque se a gente não faz essa reforma íntima... Então o sábio mentor Emmanuel nos ensina acerca de Jesus e ele diz o seguinte: diversas vezes ouvimos-lo
na expressiva afirmação: a tua fé te salvou. Doentes do corpo e da alma, depois do alívio ou da cura, escutam a frase generosa, que é: a vontade e a confiança do homem são poderosos fatores no desenvolvimento de iluminação da vida. Estas palavras estão no livro, sabe o que? Pão Nosso, é o capítulo 113, Tua Fé. É um livro pequenininho, muito bom para quem faz evangelho no lar. Né? Acompanhe nosso evangelho no lar todos os domingos. Né? Então é um livro pequenininho que nos dá um esclarecimento através das palavras de Emmanuel, muito, né, interessante, através da fé. O alívio da cura é a vontade e a confiança que todos nós temos, porque ela faz com que a gente vai se desenvolvendo e nessa iluminação da vida. E faz com que a gente reflita, né, sobre essas palavras. A vontade e a confiança são os remédios que Deus nos coloca ao alicerce de cada homem, de cada mulher, que resolva curar-se espiritualmente. Esses remédios, no entanto, só agem em nós se nos dispormos a usá-los sem a ilusão de que saber é a mesma coisa que praticar. Saber é uma coisa, praticar é outra. Então, meus caros, comecem a montar a vontade e a confiança nesta fé. E eu não estou falando aqui para que vocês tenham fé cega, porque fé cega nem na justiça dos homens. Porque quando a gente vai ver aquela linda moça, ela tá assim, ó, observando de canto de olho o que é que está acontecendo ao seu redor. Então essa vontade e esta confiança, este remédio que é dado por nosso Pai Maior, que já nasce dentro da gente, se a gente não entra num processo desta cura espiritual, se a gente não utiliza desse remédio que está dentro da gente, no processo do conhecimento, que é o saber, e na prática, que é o saber da prática, ou a prática do saber, vamos até lá filosofar aqui, né? Saber que devemos ter fé é um fenômeno que acontece no nível da razão. Então esse fenômeno que nos transporta a ter mais entendimento, esclarecimento, propriedade. Porque quando nós não nos apropriamos do saber, a razão ela começa a virar algo de algumas inconsequências. Nos transformamos no nosso processo evolutivo como verdadeiros inconsequentes. E aquele que sabe, Alexandra, e que não faz nada, adianta de nada. Eu sempre falo, são os famosos cabeções. Pessoas com inteligência fantástica, um conhecimento maravilhoso, um discurso perfeito, mas que não pratica o saber na sua comunidade interna, na sua comunidade externa, na sua cidade, no seu país.
no mundo. Imagina, se não faz nem no pequeno, no micro, imagina se vai para o macro, né? E aí fica só esses discernimentos mentais, efusivos, que não chega a lugar algum. Então Deus, na sua sabedoria, na sua compreensão, nos porta esse eixo de entendimento. Os amigos em espíritos nos ajudam e nos auxilia a cada vez mais adentrarmos, nessa concepção do que estamos fazendo aqui neste plano. E se a gente não acordar e despertar, estamos vendo o que está acontecendo hoje ao nosso redor. Neste exato momento, até dentro da nossa própria casa, temos a mania de julgarmos demais, né? A gente julga, aponta, acha que o outro é que nos faz sofrer, mas que na realidade quem está fazendo e causando esse sofrimento maior somos nós mesmos. A partir do momento que a gente não desperta para as nossas curas. Porque os amigos espirituais, Jesus, nos mostra o caminho através das leis de Deus. Vamos parar de negar e achar que é injusto o que a gente passa. Vamos entender, vamos compreender. Porque através do entendimento e da lucidez é que a gente vai ganhando campo, a gente vai ganhando cada vez mais ensinamentos. De acordo com a sabedoria divina, a semeadura, ela é livre, mas a colheita ela vai ser obrigatória. Essa é a sabedoria divina. A semeadura ela vai ser sempre livre. Ele nos dá, ele nos concede um livre-arbítrio. E o que é que tu faz com o teu livre-arbítrio? Porque a colheita ela vai ser obrigatória. Seja neste plano ou em outro. Vamos responder por aquilo que a gente está realmente fazendo da nossa estrutura. O que isso significa? Que somos livres para agir de maneira que quisermos. Mas não podemos escapar dos efeitos da causa pelos nossos atos. A dor, gente, é inevitável. E o sofrimento é opcional. A dor ela é inevitável e o sofrimento é uma opção. Ah, Alexandra, mas eu tô doente. Ah, Alexandra, mas eu não tenho dinheiro. Nada acontece. Ah, que minha vida parece que não anda nada. Vamos entender o porquê tua vida não tá andando. E o porquê ela não tá andando. Joana de Ângeles diz: a felicidade, portanto, não é a ausência de dor, mas é a perfeita compreensão da sua finalidade. Palavras de nossa querida amiga. Eu acho que eu falei certo. Se eu não falei, é por aí, tá? Vão procurar, vão ler. Leiam. A gente vem aqui e traz para você uma efusão de pensamentos. Estamos filosofando aqui. Mas uma filosofia que tem um propósito. Não é? Então a gente vai ter que ler, estudar, compreender, analisar, esclarecer, ficar com a mente aberta. Porque essa felicidade que tanto nós buscamos, ela não é uma ausência de dor, gente. Olha o que ela diz. Não é uma ausência de dor.
mas é uma compreensão de sua finalidade. Belíssima, não é? Por isso, meus caros, é indispensável valorizar a aflição como discernimento. Porque vamos conduzir as fontes inensuráveis do Evangelho, do autoconhecimento, com serenidade, respeito e amor. Amem, mas não é este amor vulgar, não é este amor vulgar. É um amor que inicia aqui dentro. Se a gente não tem a capacidade de nos amar, a gente não tem a capacidade de mudar. A gente não tem a capacidade de sermos serenos. Nós não temos a capacidade de ter respeito. Porque só assim todas as dores acalmam, todas as lágrimas vão ser enxugadas, todas as aflições serão consoladas. Todas as aflições serão consoladas. Abram e permitam que o coração de vocês se expandam nessa consciência. Porque a gente não pode ficar paralisado só reclamando. A gente não pode ficar paralisado nos vamos ficar... até fiquei gaga agora, gente. Desculpa. Vamos não nos abster de começar a buscar, de esclarecer cada vez mais quais são os nossos propósitos aqui neste plano. O Evangelho está aí. Os ensinamentos estão à nossa disposição quando nós nos abrimos para enxergar esta lei maior que compreende os nossos espíritos que aqui estão numa caminhada. Muitas vezes eu escuto: estou tão cansado desta vida. Se pergunta por que você está cansado? Porque essa compreensão, ela vai fazer com que tenha uma finalidade deste cansaço. Me dói o coração toda vez que eu escuto uma ambulância passar. E oro a Deus para que esses amigos possam ser ajudados. Por isso, meus caros irmãos, amigos, companheiros de luz, companheiros de jornada, porque a gente, apesar de muitos aí eu não conhecer, todos esses que vão escrevendo coisas lindas, a gente vai se encontrando nessa trajetória de vida e somos e nos tornamos companheiros de jornada, através do nível de compreensão, de entendimento, portando cada vez mais um eixo de conhecimento, através dos ensinamentos que Kardec tão lindamente nos deixou. E de outros tantos. Kardec teve a época dele, mas temos tantos amigos, que estão aí num eixo de propagar cada vez mais o processo do amor, da compreensão, da estruturação maior do que
É a nossa caminhada aqui neste plano. Em vez de ficar na reclamação, nas aflições, vá para a justiça, porque ela existe. Essa justiça divina que está dentro de cada um de nós e que faz cada um de nós transcorrer na nossa missão aqui neste plano, porque todos nós sim possuímos uma missão. Não se engane, não tenho missão nenhuma. Tem, querido. Está vivo neste plano. Então você tem muito que contribuir. Nem que seja para um processo de reforma íntima, mas você pode contribuir. Esse é o desígnio do que o Pai Maior, né, nos dá, nos porta. A dor é inevitável. O sofrimento, ele é opcional. Então, o que é que você escolhe? Ficar só no sofrimento, paralisado em reclamações, em amargura? Faz toda a diferença, Paula. Faz toda a diferença. Mas essa diferença de pensamentos que a gente vai tendo é um eixo de esclarecimento. Porque estamos aqui no propósito de nos compreender. A gente às vezes só quer compreender o outro, não é? Então pensar dessa forma, você tem toda a razão, Paula. É pensar com um eixo de esclarecimento, de entendimento e de evolução. Porque ser humano encarnado não evolui, não. Ele estagna, mas, né? Ele faz a sua estagnação. Estagnou. Eita, estagnou. Parei. Mas ele não evolui. Mas a partir do momento que você tem um eixo de esclarecimento, de entendimento, começa a praticar, a justiça divina, ela é aplicada lindamente. Então Jesus, quando propagava que a cura está em você, cura-te e anda. Não era assim que ele dizia? Acha que isso é apenas palavras filosóficas? Ou é um eixo de ação? Então, meus amigos, eu de coração espero que o capítulo 5, que tem muito a explorar, viu? O capítulo 5 ele é imenso. Eu trouxe aqui apenas uma abordagem compilada desde a outra live, né? Para que vocês comecem a despertar essa vontade de buscar conhecimento, esclarecimento, desenvolvimento, consciência. Leiam Emmanuel, leiam Joana de Ângeles, leiam a codificação. Que é assim que ela vai nos portando a ter cada vez mais um eixo de ensinamento. Lembrando que Deus não vai nos modificar, não. Ele já nos deu o que ele tinha. Vai, filho. Vai, nasce, filho. Pronto. Filho está pronto. Porque essa transformação ela tem que vir no nosso interior. A nossa cura,
Essa cura que a gente está tanto buscando, ela tem que vir dentro de nós. E a partir do momento que a gente vai buscar esses recursos de cura, vamos compreendendo cada vez mais o que o eixo harmônico, porque somos harmônicos internamente. Essa harmonia, ela está dentro de tudo. Basta só fechar os olhos e escutar o coração, né? Fazer com que o corpo, ele entre numa pulsação. Somos harmônicos. Olha que coisa perfeita que Deus fez. Porque você não utiliza esta harmonia ao seu favor? Perguntas? Tenho 2 perguntas. Daqui a pouco qual é meu horário? Eu não tô... 15 minutos. 15 minutos. Eu vou responder, né? 15 minutos passa tão rápido e a gente vai falando, se empolga, né? Somos herdeiros de nós mesmos? Sim. Deus te deu vida? E esse eixo de herdar vai sendo proporcionado, você já herdou, que é Deus te dá a vida, o sopro. E a partir do momento que Deus te dá o sopro, você vai tendo a capacidade de começar a montar perante a tua jornada, a tua caminhada, eixos que vai deixando para um filho, para um parente, para um amigo, para um vizinho, para o mundo, uma herança. A herança, ela não é só proporcional a pessoas que estão ao nosso redor, como pai e filho, não é? Pai e filho, mãe e filho, parente. Nós deixamos essas heranças para o mundo. Essa pergunta foi de Salles Barros. Espero que eu tenha respondido, viu, Salles? Gedivaldo. Amar a si mesmo para amar o próximo plenamente. Isso é uma pergunta, porque para mim mais uma afirmação. Amar a si mesmo para amar ao próximo plenamente. Vou repetir. Isso para mim é uma afirmação. De amar a nós mesmos, jamais saberemos amar ao próximo. Não vamos tendo condições. Porque se eu paraliso no amor apenas com o outro, esquecendo de mim, eu vou ter um amor não muito adequado. Será um amor de carência, de necessidade, de julgamento. E a gente se perde muito neste amor. É como eu falei, eu estou falando de um amor muito maior. E esse amor é dentro da gente. Então, a partir do momento que a gente estabelece nos amar, a entender esse amor, e eu não tô falando um amor egoísta, não, tomem cuidado, tá? Eu vou me amar, a Alexandra disse que era pra eu me amar, e eu vou só me amar. Toma cuidado. É esse amor que porta um eixo de compreensão, de esclarecimento, de entendimento. Porque a lição de hoje não é causas e motivos de restituição. A gente não vai fazendo o eixo do movimento desta troca. Somos restituídos a partir do momento que abrimos o entendimento e a estrutura e a consciência
para entender este eixo curador, para compreender que Deus não te modifica. Quando a gente entende isso, a gente vai compreendendo que esta restituição ela tem uma causa, mas também terá um efeito. Deus te dá, o céu te dá, mas o céu vai te cobrar. Então, se eu amo intrinsecamente, se eu tenho este zelo por minha saúde, por minha inteligência, uma reforma íntima onde eu vou começando a ter uma compreensão maior a nível interno, eu vou ajudar com amor quem está ao meu redor, quem está longe de mim. Eu já não vou entrar naquele eixo da crítica e do julgamento que nos sufoca. Ah, foi uma afirmação. Ah, tá certo, é porque tinha aqui uma interrogação. É isso mesmo, amiga. Eu tô boa da vista, viu? Eu tô lendo vocês. De vez em quando, tem hora que dá um embaçado, que eu não enxergo nada. Muito obrigada. De nossas reflexões, porque a partir do momento que você me dá esta afirmação, Gedivaldo, né? A gente vai debatendo, né? Eu me sinto horrível, eu adoro ter, diálogo. É porque eu não consigo ler e falar ao mesmo tempo, porque senão eu vou me perdendo, tá? Aí eu peço desculpa a vocês, às vezes, por não interagir. Porque se eu não vou num eixo, eu me perco. Eu tenho um roteiro, né? Eu preparo um roteiro para estar aqui com vocês. Se fosse um debate, eu não tinha roteiro nenhum. Eu ia aqui, falando com vocês. Então, essa afirmação, né, que você me traz, faz com que a gente desenvolva neste eixo de embate. Mas, como a interrogação veio aqui, não é à toa, então cai bem para essa reflexão, né? Então não vamos, meus queridos amigos, ficar apenas na reflexão. Vamos montar os nossos desígnios no processo do amor, do autoconhecimento, do autorreconhecimento, do amor próprio, porque só assim a gente vai poder amar ao próximo como a mim mesmo. Eu só tenho condições de amar o próximo se eu amo a mim mesmo. Eu só tenho condições de ajudar o outro se eu ajudo a mim mesma. Essa é a lei divina. Agradeço a todos vocês por me permitirem sempre cumprir essa missão tão amorosa. A gente se prepara bem, todos nós, viu, para vir aqui trazer. Temos uma equipe linda também nas mídias. Se não fosse essa equipe, a gente estava perdido aqui. Mas graças a Deus temos essas pessoas que nos acolhem, que nos abraçam, que nos dão a mão para a gente seguir essa linda missão que se chama vida. E com esta linda missão que se chama vida, vamos cada vez mais abrir o nosso eixo de missão neste planeta, né? Com não tantas reclamações, não com tantos questionamentos que não são produtivos, Porque Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, nos proporcionou todo o amor, todo o carinho, para que a gente possa seguir no caminho da grande missão que temos aqui neste plano terreno. E que Ele cada vez mais nos abrace, nos acolha e que nos proporcione inteligência, reflexão, razão e muito mais ação para que a gente possa seguir essa linda jornada chamada vida. Muito obrigada a todos, fiquem em paz. Um beijo no coração de cada um de vocês.
Nos veremos em breve na próxima live. Tchau, tchau.